Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Temos recebido aqui pessoas profissionais incríveis do futebol brasileiro, temos aí na nossa lista de convidados dirigentes, executivos, gestores, atletas do Brasil e do mundo que vão estar aqui conversando conosco, ocupados desse pensamento, focados na melhoria e na transformação do futebol brasileiro. E hoje temos o prazer de ter conosco André Mazzuco, atual executivo de futebol do Vasco da Gama, com uma carreira aí como gestor, sempre com investimento na área acadêmica, transformando e ensinando a todos nós. Então, vou aproveitar aqui para dar boas-vindas e começar com a pergunta. Se a gente olha para outros setores, a gente vê uma harmonia enorme entre a gestão do negócio e a gestão da área principal. E no caso aqui, que é o futebol, eu queria conhecer de você como é que é essa gestão do departamento de futebol, conectado ou não com a gestão do negócio. É com você, André. Legal, obrigado, Heloísa. Prazer imenso estar aqui, uma honra poder participar desse espaço bacana, enfim, muito enriquecedor para até nós que somos também ouvintes, né? Então, agradeço aí pelo espaço. Bom, sobre a gestão do negócio, a gestão do futebol, eu acho que a gente parte do princípio de um enfrentamento que nós temos aqui no Brasil, da maneira que os clubes são geridos, né? Que são clubes estatutários, são associações, e que elas têm gestões com tempo limitado, né? Então, você tem clubes que você tem um presidente a cada 3 anos, a cada 2, a cada 4, e acho que esse talvez começa a ser o grande desafio da nossa gestão inserido nesse contexto, porque geralmente as coisas para realmente fazerem sentido, você precisa de projetos de médio e longo prazo, e muitas vezes você não tem esse controle, né? E o futebol, além disso, o futebol é emoção. Ele é um produto, eu não gosto de usar muito tempo, mas ele é um produto de entretenimento também. Então, ele é movido por paixão, por emoção, pelo torcedor, que o torcedor é o elemento fixo dos clubes, né? Que ele vai estar sempre ali. Então, muitas vezes, de acordo com a situação de ambiente que nós nos confrontamos, né? A situação dos clubes que nós estamos inseridos, ela não permite você ter o mesmo objetivo que aquele espectador também está esperando, né? Porque talvez o momento do clube ele é outro, de você refazer um trabalho, reconstruir algo pelas dificuldades financeiras ou pelo perfil dos anos anteriores que o clube vem enfrentando. Então, muitas vezes você, por mais que você tenha um planejamento e um projeto interessante na mão, às vezes não dá o tempo, porque é uma gestão de 2 ou 3 anos que ela muda. E aí bate aquela necessidade de você alcançar um resultado que às vezes não é aquilo que você pode entregar. Então esse é um grande desafio nosso para poder equilibrar esse tipo de pensamento, porque você, ao mesmo tempo que você tem que entregar algo interessante, você tem que entender o contexto do clube, se ele permite você entregar aquilo que as pessoas estão esperando. Então, e ao mesmo tempo você tem o jogo, né? Você tem quarta, você tem domingo, você tem o ganha, perde, empata, que isso ainda é um balizador, né? Por ser um esporte de paixão. Então, a gente tem que ter esse cuidado de poder equilibrar esses dois lados ou passar uma mensagem correta. E, ao mesmo tempo, nós, como profissionais, buscar sempre inserir no ambiente que nós estamos um projeto de qualidade, né? Nós somos gestores, nós temos essa responsabilidade, independente que vai durar 1, 2 ou 3 anos, um legado nós temos que deixar de alguma forma. Então, é um pouquinho o meu pensamento, sempre quando eu entro num clube, de entender as necessidades principais que o clube tem, independente se se nós atingimos o resultado ou não esperado dentro da gestão do futebol, mas a gestão também do negócio, ela tem que ser bem feita para que você deixe algo que vai ser construído ao longo do tempo. E uma das coisas interessantes é que muitas vezes nós não colhemos nossos próprios resultados. Nós iniciamos os projetos, mas a colheita é feita por outras pessoas, né? Porque essa passagem ela é constante. Então, é um ponto de equilíbrio bem difícil de lidar e que talvez eu acho que é o grande desafio nosso nessas gestões quando nós entramos numa ideia de projeto a médio e longo prazo. Mazzuco, a figura do executivo no formato assim que a gente está presenciando, né, nos últimos anos é algo recente, né? E veio para
no sentido de... Eu acho que o executivo ele simboliza um pouco esse movimento de profissionalização do futebol, né? Porém, dada a estrutura organizacional dos clubes ainda, que carregam ainda muito desse modelo que a gente quer superar, o executivo não tem, muitas vezes, autonomia e nem condições para exercer as suas funções e tarefas na sua plenitude. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses desafios, né? Você que é associado da ABEX, que é uma instituição que tenta contribuir e avançar para que o executivo seja mais respeitado e seja mais ouvido até em todas as dimensões. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário no Brasil hoje, né? Você é jovem, mas já está há algum tempo militando nessas frentes, né? Não, perfeito. Eu acho que a gente vive um momento, professor Medina, interessante, porque ao mesmo tempo que a ABEX, né, a nossa Associação dos Executivos, ela tem sido uma ferramenta muito importante para nós também nos posicionarmos melhor, né, entendermos melhor o nosso contexto. A função do diretor executivo ela é muito nova também, realmente, como você falou, nos clubes. Então, às vezes, até carece de um entendimento das próprias pessoas que, às vezes, contratam um diretor executivo para entender qual papel ele pode fazer. O que eu vejo? Eu acho que está havendo uma qualificação profissional muito importante dos profissionais do futebol em todos os setores, né, desde a parte técnica até da parte de gestão. E os dirigentes, que são dirigentes estatutários, por a gente não ter um formato de clube-empresa ainda no Brasil consolidado, esses dirigentes estatutários também passam a entender a necessidade de profissionalizar muitas áreas, né? E acho que o diretor executivo tem um papel importante nesse elo de mostrar uma gestão mais profissional e até servir de uma orientação ao dirigente ou ao presidente ou à pessoa que está a cargo daquele momento na associação, na instituição, entender que algumas ações elas vão ter que mudar um pouquinho o sentido para que sejam mais profissionais, independente do tamanho do clube. Então, eu vejo que a nossa participação, ao mesmo tempo que nós temos um papel importante na formatação dos profissionais, sejam atletas ou profissionais que vão trabalhar naquele ambiente, nós somos um elo também de ligação nas ações diretivas, né? Para que o clube entenda que muitas vezes é necessário um passo profissional ou realmente trabalhar em cima de algo palpável de projetos ou de planejamentos, coisa que não acontecia há alguns anos recentes atrás, né? Você via aquele monta e desmonta de time e vamos lá, temos que ganhar, não temos que ganhar, independente da situação do clube. Então, era muito natural. Por isso que não tinha esse papel. Geralmente era diretamente um presidente com o treinador, que era o elo que o clube acontecia. Se dava certo, ótimo. Se não dava, trocava-se o treinador e a roda continuava, né? Então, eu vejo assim, o nosso papel é muito importante. Primeiro, nós, como executivos, estamos sempre nos qualificando para que nós tenhamos uma visão sistêmica, até a palavra que a gente gosta muito de usar e que ela é muito presente, né? Dos setores onde nós vamos ter intervenções, né? Seja o setor jurídico, RH, e entra a questão, tirando a parte técnica, né? Nós vamos flutuar por esses setores. Então, nós temos que realmente ter uma capacitação que nos permita discutir, porque isso vai fazer parte integrante das nossas ações. Eu vejo muito hoje uns cuidados que nós temos, por exemplo, com recursos humanos, que é um departamento que ele era até considerado um fluxo natural nos clubes de futebol, mas ele tem uma importância muito grande, porque o recurso humano ele tem que tratar também do seu funcionário, e um atleta, ele é funcionário, ele é um ser humano, que ele precisa ser tratado também. Então, algumas visões, elas estão acontecendo e que isso faz parte da nossa intervenção também. E eu dou um exemplo sempre que a gente tem, nos últimos anos, a evolução da parte física, da parte técnica, a parte tática, a mentalidade e tal, e a gente agora, eu acho que está no momento do lado humano, que é o que a gente tem que buscar cada vez mais em evoluir, que eu acho que é o próximo passo dentro dos setores que a gente tem evoluído no futebol. Mazzuco, queria fazer aqui uma pergunta. Nós estamos nesse momento de crise mundial, né? A economia do mundo inteiro está sendo afetada, o futebol não é diferente, vai ser bem afetada a economia. Eu tenho visto muitos clubes no Brasil reduzirem o investimento na base, enquanto outros clubes falam que a base pode ser a salvação desses clubes, né? Porque vai faltar dinheiro no caixa.
Como é que você, como um executivo do futebol aí, como representante do Vasco da Gama, vê essa situação e o que você pensa em fazer no seu clube? Ô, Rafa, assim, primeiro que eu não vejo nem a categoria de base como salvação. Eu acho que ela é a sustentação dos clubes, né? Ela não pode ser salvação. A gente não pode recorrer à base no momento de crise, né? Ela tem que ser uma constante. Mas realmente poucos clubes conseguem entregar isso ou conseguem ter um perfil definido, um trabalho realmente sustentável nas suas categorias de base. Nós aqui no Vasco, nós somos até privilegiados por ter um trabalho muito bem feito na categoria de base já nos anos recentes, com alguns detalhes importantes que eu sempre acho que poucos clubes têm ainda. Nós temos, por exemplo, um coordenador metodológico, que é uma função dentro de uma categoria de base extremamente importante. Nós temos coordenadores técnicos nas principais categorias. Então, nós temos um processo de formação muito interessante. Nós tivemos um cuidado muito grande aí com o andamento, tanto é que os nossos profissionais, nesse momento de pandemia da categoria de base também, estão ativos. Eles estão trabalhando, produzindo conteúdo, produzindo conhecimento, para que a gente consiga, quando reiniciarmos as atividades, ter isso muito mais qualificado, né? Mas a categoria de base em si, a gente tem que lembrar que é uma parte muito pequena do orçamento dos clubes. E é realmente uma ação imediata de cortar gastos. Bom, vamos cortar, então vamos mandar embora lá desde baixo e vamos subindo, né? Os funcionários que estão nas categorias menores, que para mim, sinceramente, não tem sentido. Porque, primeiro, que você não está resolvendo o problema financeiro do clube, né? Não é ali. E segundo, que você está atuando justamente num setor que pode te trazer a solução financeira, que é você formar e desenvolver bons jogadores, e aí você realmente ter esse processo metodológico da base bem feito, ter um processo de transição adequado, né, uma ligação importante da base com a equipe principal, e aí você valorizar o seu ativo, né, desenvolver seus atletas para que tenham um retorno. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, muitas vezes isso acaba sendo a base, ela é valorizada pelo problema que o clube enfrenta, né? Então, não temos orçamento, vamos usar a base. Não deveria, né? Deveria ser um processo. Mas, por outro lado, aqui no Vasco, nós vivemos uma situação importante, porque hoje o nosso elenco tem mais de 60% de atletas formados na categoria de base, né? Isso é um número extremamente expressivo. Se é o ideal hoje, é o adequado? Eu não sei responder, porque nós temos muitos jovens no elenco e com o cuidado de ter alguns jogadores mais experientes que vão nos ajudar no processo de formação e desenvolvimento desses meninos. Então, hoje, por exemplo, pego o exemplo do nosso capitão, que é o Leandro Castan. Certamente é um atleta que vai contribuir muito no processo de formação daqueles jovens que estão hoje conosco e que estão participando dos treinamentos e do dia a dia com um atleta, né, como o Castan, como o Guarim, que é um atleta que jogou na Inter de Milão, que jogou no Porto, que vem de uma outra realidade, que também contribui com aquele menino de 20 anos que está do lado dele ali todo dia. Então, esse processo ele é fundamental. Então, mais do que nunca, eu acho que a base, ela não pode, como eu falei, ela não pode ser um corte, né? Ela não pode ser a salvação, tem que ser um processo do clube. E eu vejo que não é a solução financeira dos clubes cortarem na categoria de base. Pelo contrário, é onde nós temos que fomentar, onde nós temos que investir, onde nós temos que dar condição para que sejam desenvolvidos os melhores atletas. Além de você ter bons atletas no futuro, mais do que a gente sempre defende, a identificação com o clube que ele está, né? Que isso é importante também para um processo de filosofia de clube, né? Que poucos clubes hoje têm. Eu dou exemplo que a maioria dos treinadores, quando chega nos clubes, ele não recebe uma cartilha ou uma coisa assim, olha, nosso clube é assim, é isso que nós queremos, nós estamos te contratando porque nós entendemos que o seu perfil se adequa ao que nós queremos. O processo é inverso, né? Então o treinador chega no clube e fala, olha, agora você pode desenvolver o seu trabalho, mas e como que o clube é, o que ele quer, onde ele quer? Olha, eu não sei, mas a gente quer você agora para que você possa, né? E aí muda treinador, muda a filosofia. Então, poucos clubes têm a capacidade de entregar algo, de selecionar seus profissionais dentro daquilo que o clube entende. E aí são várias discussões, né? Talvez pelos tempos limitados de gestão, talvez, mas eu ainda sou daquela opinião que acho que ninguém tem o tempo para parar e fazer isso. Eu acho que os clubes têm essa condição, porque os ídolos dos clubes, que são pessoas que contribuem também com isso, a história do clube, ela está ali. Ela está acessível a qualquer um. Então, você pode ter acesso à história, aos ídolos, a entender como é que foi o clube há tantos anos atrás, entender como é que é o clube hoje e começar a montar algo legal.
né, para poder entregar. E não só para o treinador, entregar para o próximo presidente, de repente. Quando ele acessa, já que eles vão ter esses anos de gestão, entregar algo para ele também, que aquilo é o clube. E aí você tem uma esperança de ter algo mais contínuo, né? Mazuco, a gente falou e estamos vivendo aí uma crise, uma pandemia, e para o futebol, e eu acho que para os clubes de futebol, ele só exacerbou situações internas e situações do setor, né? Falamos aqui sobre isso. E se eu te falasse e te perguntasse um pouco sobre Horizonte? Você, André Mazuco, está com todas as possibilidades de transformar o futebol brasileiro e os clubes do Brasil. Você que é bastante estudioso, professor, o que você desejaria? O que você mudaria? As 3 coisas principais para daqui 3, 5 anos nós estarmos completamente em outra situação. Olha, pergunta bem interessante, né, Elo? Assim, primeiro que eu vou fazer um paralelo ao que a gente está vivendo hoje. Eu acho que esse momento de pandemia auxiliou a nós realmente nos conectarmos mais, que é algo que, pela necessidade, as pessoas entenderam que compartilhar, trocar informação, se conectar ao mesmo tempo, isso traz muitos benefícios, né? Então, acho que todos nós estamos vivendo um momento muito legal, porque hoje você não tem mais a liderança pelo conhecimento, né? O conhecimento ele é mais acessível a muitos. Então, antigamente a gente tinha a nossa referência única e tal, pelo pouco acesso. Hoje isso está mais espalhado. Então, eu acho que a grande sacada hoje é a troca de informações, é compartilhar informações, porque tem muitas pessoas envolvidas. E esse período de isolamento nos ajudou a conectar com pessoas que talvez a gente não conecta no dia a dia, porque a gente já tem as nossas rotinas. Então, isso vai ajudar muito. E aí, nessa linha de modificação, eu acho que, primeiro, aumentar essa troca de ideias, de informações, essa qualificação profissional através das pessoas, não só dos conteúdos, mas através das pessoas. Eu acho que esse é um caminho legal, porque a gente está vendo muitos cases, trocando muita ideia de realidades, né? E isso pode realmente fazer um futuro mais interessante. E, atrelado a isso, acho que esse segundo ponto é desenvolver essas pessoas modificadoras do futebol através dessas ferramentas, porque é que nem você criar uma campanha para mudar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que é engraçado, porque que ele é pertinente. A campanha em Curitiba, nós temos o lixo reciclável, né? Começou essa campanha não com os meus pais, mas comigo na escola, quando eu era pequenininho. Eu cresci sabendo que tinha que reciclar lixo, e eu ensinei os meus pais. Então, nós temos que fazer isso agora com o futebol também. Talvez a gente tenha que dar acesso a todo mundo, mas começar lá embaixo. Vamos fomentar realmente esse desenvolvimento. Eu vejo muito, a gente troca muita ideia sobre o lúdico, sobre voltar ao futebol de encantamento. Eu acho que isso nós vamos formar melhores agentes modificadores no futuro se a gente der essa esperança a todo mundo, né? Da gente fomentar a qualificação, fomentar um trabalho de desenvolvimento. E assim, num ponto de cada vez mais os gestores se preocuparem em deixar um legado nos clubes que passam, né? Não entrarem nessa seara do tempo de gestão que o clube tem, mas entender que enquanto ele estiver ali no clube, seja um mês, um ano, 2 ou 3, deixar um legado. Se cada um deixar um pouquinho para o próximo, a gente consegue ter uma continuidade melhor do trabalho, e eu não tenho dúvida que as coisas vão estar sempre modificadas. É muito legal quando eu chego num clube e vejo algo interessante, falo, que legal que isso tem, porque a gestão passada fez isso e funcionou. E aí você chega para acrescentar algo. Não naquela linha que a gente muitas vezes vê nos clubes, muda a gestão e fala, não, agora tudo que foi feito não presta, eu vou mudar tudo e vou recomeçar do meu jeito, né? Então, se a gente puder ter essa consciência, e essa consciência nós vamos ganhar com cada vez mais gestores qualificados, com um pensamento mais tranquilo, que não tem essa competitividade de entrar num clube e ter que mudar tudo para mostrar um trabalho. Acho que o nosso grande segredo é acrescentar ao trabalho. Você não precisa voltar do zero, a não ser que haja uma plena necessidade. Mas o executivo ainda ele é muito relacionado, né? Quando se fala em executivo, se fala em contratar jogador, né? Em dispensar. Ele está muito ainda com esse olhar. É verdade que o executivo faz isso, né? Mas não é só isso, como você mesmo já esclareceu, né?
Mas eu sei que você é um especialista, até você dá aula na CBF Academy, fala sobre montagem de elencos, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essas nuances da montagem de uma equipe, né? Na medida em que você tem que identificar o atleta a ser contratado, ou ser formado, inclusive, com o próprio perfil da instituição, né? Embora isso ainda seja uma coisa que está engatinhando ainda no futebol brasileiro, né? Muitas vezes o clube não tem essa identidade do que ele quer muito clara, né? Mas como você vê hoje, né? Você que além de botar a mão na massa aí no dia a dia, na prática, e estuda esse assunto também, em que estágio nós estamos hoje em relação a você encontrar o perfil de atleta ideal para o modelo de jogo, para o perfil da instituição, para a filosofia, para o projeto, enfim, para os objetivos que a instituição tem por trás das contratações ou da formação dos seus atletas. Legal. O que eu acho, professor Medina? Hoje, você encaixar o perfil da instituição é uma tarefa mais difícil, justamente por a gente ter essa dificuldade de não saber o que a instituição espera em determinado momento, por não ter esse perfil muito bem definido. Mas eu vejo em paralelo que hoje nós mudamos muito a forma como a gente transforma a informação em conhecimento, né? Os dados que a gente tem hoje, os acessos são mais importantes, a gente consegue ter um trabalho melhor, a gente tem mais pessoas qualificadas, inclusive treinadores, e isso me surpreende positivamente. Nós temos muitos treinadores com muito conteúdo, que contribuem muito com essa situação. E aí o nosso papel como executivo, além de você orientar esse caminho da montagem do elenco baseado no treinador, mas nós que trazemos o perfil da instituição. Nós, por exemplo, se a instituição não entrega, nós temos que buscar isso de alguma forma, né? Mesmo que não tenha isso muito definido, eu tenho que entender qual o contexto que eu vou poder oferecer a um atleta que eu estou trazendo ao clube. E aí que entra um papel importante, porque você contratar um jogador é baseado em várias motivações, seja a motivação do próprio atleta e como a motivação do próprio clube. Você fazer esse encaixe, muitas vezes ele é complicado. Tem muitos atletas, por exemplo, que poderiam contribuir com o clube, mas naquele momento o atleta tem um outro desejo. Ele quer ir para fora do Brasil, ou ele está num outro momento familiar, ou outro momento financeiro. Então, fazer o encaixe disso é muito difícil. Por isso que, quanto mais informações nós tivermos, mais conhecimento daquilo que nós entendemos que vai poder contribuir com que o clube esteja fazendo naquele momento, seja o modelo de jogo baseado no que o treinador pensa, seja nos objetivos que o clube tem na temporada, facilita nesse recrutamento. Hoje nós temos uma vantagem, por exemplo, no Vasco, hoje nós temos um treinador que vivenciou o clube como jogador, né, que é o Ramon, vivenciou o clube como auxiliar técnico e já vem junto com o clube entendendo esse momento que o clube passa nesses anos recentes. Isso ajuda muito naquilo que você quer extrair do trabalho do treinador. Ele já sabe mais ou menos aonde que ele pode, aonde que vai ter dificuldade, que tipo de jogador, o que perfil de atleta nós precisamos para incorporar o elenco, como que nós vamos valorizar os jovens, como que nós vamos desenvolver esses jovens. Então, ajuda nesse processo de recrutamento, sem dúvida nenhuma, e identificação. Mas, mais do que nunca, nós temos que entender que o treinador é um personagem principal do processo, né? Quanto mais conteúdo ele tenha para te entregar e mais conteúdo você tenha do clube para entregar a ele, essa conexão ela fica mais forte e isso facilita na montagem dos elencos, né? E cabe a nós como executivos, como eu falei, nossa missão é traduzir ao treinador o contexto do clube na escolha, no recrutamento desses jogadores que a gente precisa trazer. Eu acho que depois desse encontro, né, de tanto aprendizado, resta para a gente super te agradecer. E eu gostei demais de todas as falas. Agora, essa fala que você falou aí no final, eu queria dar um destaque quando você diz: cabe a nós, executivos, fazer quase essa ponte, né? O que a gente fala de cultura, de acolhimento, de perpetuidade a partir dessas conexões. Então, super obrigada, Mazzuco, para vocês que estão nos assistindo todas as terças e sextas, às 2 horas da tarde, uma novidade nos canais da Universidade do Futebol.
e aí teremos mais executivos que vão complementando esse mosaico. Obrigada, André. Sua mensagem final. Luísa, eu que agradeço, Rafael, professor Medina, obrigado mesmo. Eu acho que, como mensagem final, é que tudo isso que nós estamos passando hoje, e que eu vejo que se tem algo de bom que nós podemos tirar desse momento, é o resgate dos valores familiares, valores de conexões, valores de conhecimento, porque muita gente pôde parar e retomar o seu estudo ou se inteirar de outras situações. Então, acho que esse momento está nos trazendo um resgate necessário, né? E esse resgate, certamente, ele tem que nos motivar a entender que tem muita coisa para fazer e que nós somos capazes de fazer. Então, o futebol, propriamente dito, está vivendo esse momento de incertezas, de ineditismo, né? Porque quando a gente conhece, a gente consegue antecipar. Hoje a gente não tem mais isso. Nós perdemos uma grande habilidade que é antecipar fatos, né? Porque tudo é inédito para nós. Mas que isso sirva para nos dar a motivação necessária e de fomentar nossas capacidades para que, no nosso entendimento e no nosso desejo de modificar, a gente consiga realmente expor nossas capacidades e ajudar o próximo para fazer um ambiente melhor, começando pelo ambiente que nós estamos, mas que a gente possa espalhar esse conhecimento e essa troca de ideias para que cada um possa modificar o ambiente que esteja inserido. Então, eu acho que temos que tirar a motivação desse momento e fomentar nossas capacidades para sermos cada vez melhores agentes modificadores. E o Mazzuco, né, ele nos traz uma reflexão assim dentro desse, vamos dizer, novo normal, né, que essa crise sanitária e financeira, econômica, né, trouxe. Ela também trouxe esse paradoxo, né, que de forma muito apropriada o Mazzuco colocou, né, que o isolamento social tem aproximado as pessoas. Né? É um paradoxo muito interessante. Sem dúvida, é muito interessante. Nossa reflexão. Exato. O isolamento nos fez, dentro da necessidade, criar novos recursos para nos aproximarmos. E talvez isso vai ser um grande passo aí no futuro, porque a gente fazer o bom uso dessas conexões, né? Para nos melhorar como pessoas, com conhecimento, com conteúdo, enfim. Eu acho que a gente tem um caminho interessante num futuro próximo. Legal. Então, tão gostoso esse encontro, né? Que a gente pôde, no isolamento, se conhecer, fazer essas conexões e que essas conexões se expandam para além dos clubes, né? Se expandam para o futebol, porque além do que você citou no começo do mercado de entretenimento, que é nosso concorrente, a gente está dizendo do futebol brasileiro, né? Perfeito. Então, super obrigada. Legal. Nos vemos em breve. Eu agradeço, tá? Um abração a todos aí. Tá? Tchau, tchau. Legal, Mazzuco. Tchau, tchau. Obrigado.